Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um assunto, de um contrato que pode ser novidade para você, mas que é uma forma muito eficaz de resolver problemas de infraestrutura, principalmente no município, sem investir grande soma de dinheiro. Eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho, só para te despertar o interesse. Imagina só se você a prefeitura tivesse que comprar todos os ônibus ou todos os caminhões de lixo, de transporte, ônibus de transporte de passageiro para poder atender a população. Seria um valor astronômico, seria um valor muito grande, fora questões de manutenção, reposição. E aí o que ela faz? Ela faz um contrato, normalmente por uma concessão, ela faz um contrato de longo prazo, 10 anos às vezes, até mais, visando repassar essa incumbência para uma empresa privada. E se eu te dissesse que existe um contrato parecido com isso para questões de infraestrutura? Nós sabemos a dificuldade que é desapropriar imóveis ou comprar imóveis, agora na nova lei, que exige inclusive que eu demonstre que o imóvel é o único para ser comprado por inexigibilidade, está lá no artigo 74, inciso 5º, Então, é difícil comprar imóveis, é complicado, custa caro comprar imóvel, aí eu tenho que fazer o projeto da licitação, da obra da infraestrutura para construir, por exemplo, o ginásio, para poder construir o hospital, o posto de saúde, para daí ter toda aquela questão de recursos, disputas, para poder começar a obra e aí então lá na frente conseguir gozar do benefício, conseguir gozar do imóvel. Isso quando nós não temos a mudança de gestão, temos a mudança aí dos prefeitos e o prefeito seguinte não continua o procedimento feito pelo primeiro. Então isso também traz ali um problema de continuidade, de eficiência. Pois é, os contratos do tipo Build-to-Suit são contratos que já eram previstos na legislação do RDC, ela foi revogada, mas que continuam existindo na nova lei de licitações por uma cadeia de raciocínio jurídico que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, o que é um contrato Build-to-Suit? Build-to-Suit significa, um termo em inglês, significa construído para servir, construído para se adequar. E nada mais é do que você, identificando um terreno, vamos imaginar, que seja de interesse da prefeitura, que seja de interesse da administração, propor ao proprietário daquele terreno que faça as adequações estruturais, que construa eventualmente um imóvel sobre ele, para que a própria administração, a própria prefeitura, faça a locação, ou seja, ela vai ser locatária daquele imóvel no futuro. É óbvio que o proprietário do imóvel vai ter que fazer todo um investimento, mas a vantagem para o proprietário qual é? A garantia de ter um locatário por longos anos. Nós vamos ver que em algumas hipóteses pode chegar a 35 anos esse contrato com a locação. A vantagem para a administração também é muito óbvia. Qual? Celeridade, eficiência, redução de custos. Porque pode ser que a obra na iniciativa privada saia mais barato do que uma obra pública, ainda que eu tenha licitação. Por incrível que pareça, nós sabemos que na prática isso pode acontecer e não é tão difícil de acontecer. Então esse é o contrato Build-to-Suit. Ricardo, de onde ele está? Eu nunca li esse termo na nova lei. Pois é, na nova lei de licitações ele não está expressamente previsto, mas há um raciocínio jurídico legal, inclusive com instruções normativas da própria SEGES, que nos permite chegar à conclusão da possibilidade da sua contratação. Veja comigo na tela então o que diz a legislação. Bom, o artigo 51 da nova lei de licitações diz lá que a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortecimento dos investimentos necessários. Aqui já é uma dica de que podem existir adaptações no imóvel e a necessidade de uma amortização de investimento. E aí diz no artigo 89 que se aplica subsidiariamente à nova lei de licitações as normas de direito privado. E por que isso é importante? Porque lá no artigo 54A da lei do inquilinato está a previsão legal do contrato Build-to-Suit. Olha lá, na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiros do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, ou seja, o locatário, a fim de que seja este locado por prazo determinado. E aí vai trazer as disposições de direito privado sobre este contrato. Então, há a previsão no direito privado e há a possibilidade da nova lei de licitações ter aplicação de direito privado de forma subsidiária. Tanto é assim que a Instrução Normativa 103 de 2023 da SEGES traz expressamente a possibilidade do contrato Build-to-Suit. Olha lá, os órgãos e entidades poderão firmar contratos de locação de imóveis observados os seguintes modelos:
Locação Build-to-Suit, BTS. O locador procede à prévia aquisição, construção, substancial reforma. Veja que é o mesmo texto da lei do inquilinato. Por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja este locado, prevalecendo as condições livremente pactuadas no respectivo contrato. A escolha da modelagem do Build-to-Suit deverá ser justificada no estudo técnico preliminar, o qual será fundamento para a elaboração do termo de referência ou projeto básico. E aí ele continua. Os contratos de locação poderão ter até 10 anos, né? Nos contratos do tipo Build-to-Suit sem investimento, no qual inexistem benfeitorias permanentes, e até 35 anos nos contratos de locação Build-to-Suit com investimentos, quando implicar a elaboração de benfeitorias permanentes realizadas exclusivamente pelo contratado. Quem é o contratado? Volta aqui comigo. Quem é o contratado? O contratado é o próprio locador do imóvel. Então, se ele for fazer despesas, adequações, reformas, construções para poder locar o imóvel para a prefeitura, aí poderíamos chegar até 35 anos. Bom, Ricardo, mas e qual é o procedimento para a contratação Build-to-Suit? Não há uma norma específica sobre isso, mas existe já jurisprudência dos tribunais de contas. E aqui eu vou adotar o Tribunal de Contas da União. Veja comigo. O terreno onde será construído o imóvel deve ser de propriedade do particular, que será o futuro locador. Então tem que ser do locador o imóvel. 3. A administração pública deverá demonstrar claramente que as necessidades de instalação e de locação condicionam a escolha de determinado imóvel e que o preço da locação se mostra compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia, bem assim que a junção do serviço de locação com a eventual execução direta da obra apresenta economia de escala e que, por isso, a locação sob encomenda não ofende o princípio do parcelamento do objeto. Volta aqui comigo. Esse ponto é um ponto importante, porque a gente vai falar de custos. Então, para você tender, né, para você optar pela contratação Build-to-Suit, em que você vai locar o imóvel e o locador vai construir um imóvel sobre ele, né, um prédio sobre ele, para que você possa alugá-lo, né, tem que se mostrar mais vantajoso do que você simplesmente comprar o imóvel e construir naquele imóvel. Então você precisa ter esses orçamentos. Isso talvez demore um pouco de tempo, mas essa é a parte importante, você demonstrar que você possui uma vantagem econômica nesta modelagem Build-to-Suit frente, eventualmente, à sua contratação normal, que seria você ter um terreno, né, e construir sobre ele, você fazer a licitação, você, prefeitura, fazer a licitação. Então é importante você comparar isso. Ricardo, como é que eu faço essa comparação? Bom, quando a gente fala de obra pública, nós normalmente aplicamos tabelas oficiais de preços, né? A gente tem lá tabela SINAP, tabela Ciclo, tabela CPOS, tabela CDHU, tem uma série de tabelas oficiais de preços que nós podemos compor o nosso orçamento. Só que quando a gente vai para a contratação privada, e aí a gente tem que pensar que quem vai construir o imóvel, né, quem vai levantar o prédio é o locador e ele não precisa cumprir a norma de licitação para essa construção, ele pode obter vantagens comerciais melhores. E aí então seria importante ter essas cotações particulares fora da tabela oficial para você dizer, olha, no mercado privado fica muito mais barata essa obra que se eu for fazer com referência à tabela CDHU, à tabela CPOS aqui em São Paulo, por exemplo. Então é assim que você vai mostrar essa diferenciação, essa vantajosidade, né? Um outro ponto que você pode alegar para mostrar a vantajosidade é tempo. Quanto tempo você vai levar para fazer uma concorrência, né? Todo o procedimento interno, fase interna, depois a competição, quando, se você optar por uma inexigibilidade, o locador do imóvel teria mais agilidade nisso, ele não precisaria instituir todo esse procedimento para começar a construção, ou seja, ele te entregaria mais rápido e aí, portanto, você teria a vantagem do tempo, né, da eficácia antes no tempo. Mas vamos lá, continua o legislador dizendo: deve ocorrer a caracterização da efetiva necessidade do novo imóvel, com demonstração de que o imóvel até então, porventura em uso, não atende mais ao interesse público e de que não comporta readequação. Ou seja, se você já estava executando atividade, volta aqui comigo, se você já estava executando atividade em outro imóvel, você tem que mostrar que aquele imóvel não se presta mais. Não se presta porque está desatualizado em sua estrutura, ou porque demanda muita reforma, ou porque, enfim, você vai mostrar um motivo da impossibilidade de continuar utilizando aquele imóvel. Ah, Ricardo, mas o imóvel precisa só de uma reforma. Você tem que comparar. Quanto vai custar a reforma, quanto custaria essa locação Build-to-Suit. Porque se for mais barata a reforma, você não poderia fazer o Build-to-Suit. Não poderia fazer essa contratação nessa modelagem que estamos te ensinando hoje. Agora, quando você demonstrar
que há esta impossibilidade de continuar utilizando o imóvel em que você já está operando, você poderia começar a pensar no Build-to-Suit, lembrando que você tem que demonstrar, tem que descartar a possibilidade de compra e construção diretamente pela administração como uma metodologia eficaz. A gente já acabou de falar sobre isso. Vamos continuar. E aí então ele vai para o item 6. Deve ocorrer a fundamentação da decisão pela locação sob medida baseada em estudos técnicos, pareceres e documentos comprobatórios que justifiquem tal opção contratual, incluindo a necessidade de se demonstrar que, comprovada a possibilidade de suprir a demanda por outras formas, a utilização da locação sob demanda mostra-se inequivocadamente mais favorável economicamente do que a realização da reforma ou adequação em imóvel alugado sob a forma convencional. Então, volta aqui comigo. Veja que não é difícil, né? Você vai identificar uma necessidade, vamos imaginar que você precisa de mais um ginásio, né? Você vai identificar um terreno, ou um terreno próprio, ou um terreno de outra pessoa, um terreno alheio, né? Vai verificar se há um interesse, né, naquele proprietário de fazer essa locação na modelagem Build-to-Suit, né, em que ele vai construir o ginásio e vai locar este imóvel por um prazo longo, até 35 anos, né, e vai comparar então na sua fase interna quanto custaria se você fosse comprar aquele terreno e construir aquele imóvel, aquele ginásio. E aí a comparação é financeira, é matemática. Chegando à conclusão que seria mais barato locar, você faz então a contratação por inexigibilidade, lembrando que, isso é importante, a gente está falando de inexigibilidade porque seria em tese o único imóvel na região disponível ou adequado, né, para essa operação, para essa contratação. Se você tiver mais de um imóvel disponível, aí você teria que fazer licitação, né, ou até mesmo que se você forem vários pequenos imóveis para várias construções, até eventualmente até um credenciamento, né, de imóveis destinados a isso. É possível juridicamente. Agora, o ponto importante é que, e fundamental para isso, é que você tenha muito bem caracterizada a diferença entre valores do quanto custa fazer diretamente e do quanto custa repassar para o locador do imóvel, ok? Tá, Ricardo, e como é que vai ser a forma de remuneração desse locador? Simples, ele vai receber um percentual sobre o valor, um valor sobre a locação, na verdade, né? Então, quanto custaria a locação ali naquela região para aquele imóvel, mais uma amortização do investimento que ele fez para a construção. É óbvio que tudo isso tem que ser comprovado, ele vai ter o dever de comprovação dos custos de construção para que se prove ali, para que se calcule até qual seria esse valor, esse percentual de amortização mensal, até um prazo limite de 35 anos, quando existirem benfeitorias. O contrato em si é um pouquinho complexo, nada muito difícil, mas exige um pouco de atenção da Procuradoria Jurídica do município para a elaboração destas fórmulas, mas o procedimento ele é muito rápido, ele é muito vantajoso. E há ainda, agora em 2023, há uma decisão importante do Tribunal de Contas da União que trouxe ainda mais uma novidade. Veja só. O TCU em 2023 acabou de decidir que existe amparo legal à utilização do modelo de locação sob medida, Build-to-Suit, em terrenos da União, sendo obrigatória a reversão do bem à administração pública ao final do contrato. Volta aqui comigo. O que é isso? Eu não preciso do terreno do terceiro, eu já tenho o terreno, a prefeitura é proprietária de uma grande área, está ali parada, só que até ela conseguir fazer projeto, né, para licitar a obra, o ginásio, ela não vai ter o recurso, às vezes ela não tem o recurso para fazer a construção, né, ela pode demonstrar que uma metodologia viável de ocupação daquele terreno e utilização daquele terreno seja o contrato Build-to-Suit. E aí, neste caso, o que vai acontecer? Eu não vou licitar a locação do terreno, eu vou licitar a operação de construção, né, gestão, manutenção do imóvel por X anos, até 35, e ao final deste período de contratação, no contrato será previsto que a propriedade sobre a construção passa a ser da administração. Então, figuraria o terceiro construtor e operador dali do imóvel, né, como alguém que, entrando no terreno da administração, constrói, faz a manutenção do imóvel, administra o imóvel eventualmente, né, e dali pode receber uma remuneração mensal de tanto amortização do investimento construtivo quanto até de exploração da atividade comercial. Então veja que há também uma nova possibilidade agora desde 2023 pela decisão do Tribunal de Contas da União. Mas contratos Build-to-Suit servem então para agilizar as mudanças
de infraestrutura, as construções, as obras de engenharia, para não deixar a prefeitura, então, na mão da necessidade de ter o imóvel, ter o dinheiro, fazer a licitação, chegar no vencedor para começar a executar o objeto, a construção, para daí gozar dos benefícios. Não, eu identifico o imóvel, pergunto para aquele locador, para aquele proprietário, se ele topa construir o imóvel que eu quero, nas formas como eu quero, para que eu possa alugar, e aí a gente vai definir um prazo de locação e uma metodologia de pagamento com amortização deste investimento construtivo. Basicamente, contrato build-to-suit. É isso, é fácil, vale a pena ser feito, principalmente nos municípios que não possuem recursos para construções à vista, construções com grande injeção de recursos. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus colegas e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!